Olá a todos, sejam bem-vindos então ao jogo comentado da final do Campeonato Nacional de Carcassonne 2019, que ocorreu no Fórum Sintra em julho, dia 14 de julho, e que pôs frente a frente, como vem aqui nas imagens, o Gonçalo Pinto, que é à esquerda, e o Ricardo Araújo. Dois competidores que já foram anteriormente vice-campeões nacionais, nomeadamente o Gonçalo Pinto em 2018 e o Ricardo Araújo em 2016. E por isso tínhamos aqui um confronto de titãs, assim que podemos dizer, do ponto de vista do Carcassonne, entre dois excelentes jogadores e que, enfim, estariam agora de certeza prontos para este confronto final. Neste caso o jogo começou o Ricardo, colocou ali uma peça numa cidade, o Gonçalo fez a mesma coisa também, criou aqui de forma a poder vir a ter ali um controle também de uma cidade. O Gonçalo agora, por exemplo, fechou uma estrada, nós vamos vendo aqui o jogo com mais algum pormenor. Também. Claro que agora o interessante neste jogo comentado é vermos também a forma como os jogadores vão, no fundo, definindo estratégias para tentarem obter o maior número possível de pontos. Vão vendo, aliás, estes jogadores vão lendo o jogo de uma forma muito rápida. Vejam como o Gonçalo, por exemplo, colocou agora uma peça no sentido de lhe bloquear. O Gonçalo conseguiu imediatamente ter ali a cidade também, o que foi ótimo. Mas o ritmo de colocação de peças neste momento, nesta fase inicial, é muito, muito elevado, também, é muito, muito apressado, mas de facto tem a ver com a leitura que ambos fazem já do ponto de vista do jogo, também. O que é que nós podemos ver agora? Neste momento temos ali, neste caso, uma cidade controlada pelo Ricardo e um caminho também, e agora o Gonçalo tem ali também o controle de uma pequena cidade. Explicar que nesta fase existe relógio, tal como nas competições oficiais. Vocês podem ver isso ali no relógio que está ali no canto superior, e por isso eles sempre que jogam têm de parar o seu tempo de forma a que o tempo do adversário prossiga, porque têm 15 minutos no total para poderem para que o jogo possa decorrer. E isto nas competições oficiais é mesmo assim que ocorre. Neste caso aqui está a haver começa a haver uma noção de maior estratégia por parte dos jogadores. Por exemplo, aqui o Ricardo conseguiu fechar já ali um caminho também, que deu já vários pontos. Então, já 7 pontos para o Ricardo. Ali aquela cidade também tinha sido o Gonçalo anteriormente conseguiu. E agora vejam como, por exemplo, o Ricardo com aquela peça consegue ter não apenas uma cidade, fechar aquela cidade, mas também fechar, aliás, colocar um seguidor num caminho que já tem também pelo menos 4 tiles. Foi já aqui 16 pontos de uma só vez e pelo menos mais 5 pontos também que o Ricardo tem ali naquela cidade. Uma da característica interessante, vejam como, por exemplo, já estão várias peças em jogo, mas os competidores apenas têm na mesa, neste caso o Gonçalo dois meeples e o Ricardo pôs agora o segundo, e neste caso pôs já ali num terreno, porque já tem 2 cidades completas com possíveis 6 pontos que pode vir a ganhar. Também. O Gonçalo optou agora por prolongar aquela cidade, ele tem no fundo 2 cidades, pode vir a ser, exatamente, como foi agora o caso, pode vir a ser, digamos, atacado pelo Ricardo, foi o que se viu agora também, porque o Ricardo está ali, ao pôr aquela peça, como vimos agora, pode tentar obter também o controle daquela cidade. Ali o Gonçalo fechou ali mais um caminho também. Okay? O Gonçalo volta, o Ricardo, peço desculpa, volta a fechar também ali aquele caminho, são mais 3 pontos. E vejam também como o Ricardo, por exemplo, tem já a opção de ter, tem aqui um camponês, tem ali um potencial também do ponto de vista de campos. Agora vejam que o Gonçalo vai pôr mais um camponês também, naquela área, com a possibilidade de ter também 6 pontos potenciais, fechando-se aquela cidade que está ali na parte acima da imagem. E pronto, vejam como, por exemplo, com esta peça, o Ricardo não apenas fecha aquele caminho e consegue ter 6 pontos, como coloca o seu meeple numa nova cidade. Por isso, esta estratégia de colocar uma peça, com ela fechar algo e depois ao mesmo tempo colocar um novo meeple num novo espaço, é muito. É algo que é contínuo. Agora, o ritmo de jogada foi rápido também. O Gonçalo colocou ali um monge também,
no Mosteiro, que assim fica a faltar 2 peças para estar fechado e lhe dar 9 pontos, enquanto que o Ricardo colocou o Meeple, como vem ali, junto a uma cidade, mas que se vier a ser fechado, por exemplo, o Gonçalo faz com que ambos empatem nas cidades que ali possam existir. O Gonçalo opta ali por prolongar a sua cidade, uma cidade que também estaria quase, ele bastaria apenas uma única peça para fechar aquela cidade, e o Ricardo, ao pôr aquela peça agora, como viram, o Meeple lá em cima, poderá vir a complicar, neste caso, a vida ao Gonçalo. Vamos lá no fundo analisa para ver. Como veem, temos aqui ainda muitas peças para serem jogar. Estamos a aproximar-nos de 1/3 da partida também. Ok. O Gonçalo no fundo está ali um pouco indeciso sobre onde colocar a peça. Viram que era uma peça que tinha partes de cidade e não uma parte de caminho também. Ele poderá ganhar pequenos pontos se quiser fechar uma pequena cidade, uma pequena estrada, aliás. É uma possibilidade. Tem um brasão ainda. Ok, ele decide colocá-la ali. Ainda não fechou completamente, mas fechou, sim senhor. Decidiu colocá-la ali. Vamos ver agora, neste caso, o Ricardo, o que é que faz. Estamos assim, praticamente aqui num terço desta final e estão os jogadores praticamente empatados. O Ricardo com 27 pontos e o Gonçalo com 18, mas o Gonçalo com mais pontos potenciais também face ao jogo como está neste momento. Por isso, a partir de agora, os movimentos vão ser naturalmente mais pensados, muitas vezes como para servir de bloqueio ao adversário. Por exemplo, aquela peça que o Ricardo agora colocou, o objetivo era precisamente impedir que o Gonçalo viesse a fechar aquela cidade que depois lhe daria bastantes pontos. Agora, neste caso, o Gonçalo colocou ali um Meeple no terreno, conforme a poder tentar unir também. O Ricardo tem ali o seu Meeple aparentemente preso aqui do lado direito, mas desde que surja ali um mosteiro vai ser possível unir, porque o objetivo há pouco do Gonçalo foi impedir que ele, por fora, conseguisse já unir o terreno também. E agora a vez aqui do Gonçalo. Vocês podem ir acompanhando também ali no canto superior esquerdo o relógio, o andamento, dá para perceber que isto era 15 minutos, que ali o tempo do Gonçalo. O Gonçalo já consumiu um pouco mais tempo do que o Ricardo, do ponto de vista de jogadas. Também, mas tudo ainda dentro do tempo. O Gonçalo agora hesita um pouco, saber onde vai colocar, ok. E se ir agora o mosteiro, ele vai, em princípio, colocá-lo ali junto aos outros mosteiros também. O que é que ele pretende fazer? Ok, e ele coloca ali o mosteiro, fazendo com que ali naquele espaço apenas possa caber mais um mosteiro. Precisamente só há mais um, não, ainda existem pelo menos dois mosteiros ainda possíveis de caber ali também. Então, agora, os jogadores vão progredindo ali na parte norte do terreno. O Gonçalo coloca agora um Meeple no sentido de poder vir a ter precisamente 3 pontos com aquela estrada também. O Ricardo há pouco tinha posto então aquela peça de cidade também. Neste momento eles têm, se forem em termos de Meeples, já estão mais Meeples em jogo. E o Gonçalo já só tem um, como vem aqui do lado esquerdo, enquanto que o Ricardo ainda tem 2 para poder jogar. E só para vos dizer também, um aspecto importante é que com aquela peça há pouco, eles estão empatados acabam por estar empatados nas cidades na parte superior também. Apesar de haver neste momento apenas 2 cidades, como é possível ver ali no terreno, precisamente só 2, mas estão neste momento empatados. Ok, neste caso vejam como por exemplo o Ricardo colocou aquela peça, sendo que se vier a surgir uma peça, que das poucas peças que existe para unir, seja usada ou não, o Ricardo poderá, de certa forma, sempre ganhar. Isto lhe sair a ele, naturalmente. A peça, se sair ao Gonçalo, se ele quiser ganhar pontos, também terá de jogar ali também. No fundo, estes bloqueios, ou aparentes bloqueios, têm um propósito que é precisamente permitir que
permitir que, se alguém vier, se o seu adversário fechar, acaba por também dar pontos a quem colocou a peça anteriormente. Vejam como, por exemplo, agora o Ricardo coloca mais um meeple, numa zona que pode, com um grande potencial de vir a unir, e reparem como neste momento já temos 4 cidades fechadas, por isso o Ricardo ali tomou uma posição muito estratégica, cá está, para vir a ter o domínio daqui a pouco, e é perfeitamente possível, basta-lhe ali uma parte de estrada para poder vir a unir e ter novamente o domínio. Ok? E reparem como o Gonçalo faz exatamente a mesma coisa, sendo que para ele basta-lhe apenas ali uma curva. Vamos ver se o Ricardo consegue de alguma forma bloquear ou não. Ou seja, ele faz aquilo que precisava, que era unir, passa a ter ele o controlo daquela área de campo também. Vejam como nas últimas jogadas houve poucos pontos feitos, há apenas, sobretudo, uma tentativa de controle de jogo para a pontuação final também. E agora, por exemplo, para o Gonçalo era muito importante conseguir ter uma curva para poder fechar. E neste caso o que ele faz, vejam aquela peça há pouco, ele une aqueles dois lados e ambos ganham pontos. Por isso, neste caso, não é apenas o Gonçalo que ganha pontos, mas ambos ganham também. São cerca de 18 pontos, não estamos em erro, para cada um deles também. Neste caso são 22, aliás tínhamos ali vários brasões. São 22 pontos para cada um deles também. É claro que aqui, com esta jogada, quem ficou a ganhar foi o Ricardo, naturalmente, porque apostou bem há pouco naquele arriscou e conseguiu ir roubar os pontos que o Gonçalo tinha amelhado ou estava a amelhar na parte inicial. Claro que aqui, atenção, ao fechar a cidade também há um propósito. O Gonçalo, como vocês veem ali em cima, tem um meeple junto a esta grande cidade. E então ele também com isto consegue ter desde já 3 pontos. Mas vejam como ali no canto superior há um aspecto muito curioso. É que com uma peça apenas é possível voltar a unir, e se calhar é aquilo que o Gonçalo vai fazer agora, precisamente. E ele agora também tem os 2 meeples. Por isso, neste momento, há aqui uma luta claramente entre a questão, a luta pela posse das cidades no âmbito dos camponeses, porque neste momento o Gonçalo tem 2, o Ricardo também, só que ali o Gonçalo, com uma curva, consegue ele ter o domínio também. Embora temos de ter em atenção que o Ricardo ainda tem 3 meeples para jogar, enquanto que o Gonçalo apenas tem 1. O Ricardo, no fundo, agora pensa o que pode ser jogado. Reparem que há ali 3 clareiras, mas há uma delas que já não pode ser ocupada, que é aquela que tem um caminhozinho, porque as 2 peças de mosteiro com caminho já estão colocadas, já não é possível colocar mais. E há ali 2 campos verdes que dão para colocar pelo menos um mosteiro. Ricardo, no fundo, pensa agora exatamente o que fazer. Temos ali, se formos ver, temos aqui a situação do Gonçalo estar aqui um bocadinho preso com algum. Está preso aqui com este meeple que ainda não uniu ao terreno. E agora com aquela jogada, o Ricardo complica um bocadinho a situação, porque obriga ali, naquele sítio onde agora ele jogou, apenas pode ser jogada uma encruzilhada, é a única possibilidade, já não dá uma curva apenas. Por isso a ideia foi complicar um pouco a vida ali ao Gonçalo. E ao mesmo tempo ele coloca um meeple, como você vê ali no canto, com a pretensão com uma curva então unir e passar ele a ter o domínio. Por isso isto o jogo está muito bem pensado. Os dois jogadores, reparem como agora, por exemplo, o Gonçalo consegue ter de uma só vez tem 18 pontos também. De uma só vez tem 18 pontos. E agora o Ricardo faz exatamente aquilo que pretendia também. Consegue ali unir. Não fecha ainda o caminho, mas também não pôs nenhum meeple, mas conseguiu unir. Reparem como agora, com cerca de 48 peças jogadas, o Ricardo de facto tem neste momento, está adiantado, não só tem mais pontos, tem 43 pontos para 36 do Gonçalo, e ao mesmo tempo os potenciais estão na sua mão. Por isso, neste momento, o Gonçalo jogou aquela peça, como vocês viram, com um propósito muito objetivo, que é unir ali o terreno e voltar também a empatar do ponto de vista de cidades, porque são já muitos pontos potenciais também para o Ricardo.
Neste momento vejam, foi então aqui o Gonçalo conseguiu unir, por isso neste momento estão empatados nestas. Exato. E pronto, e ali se repararem o Ricardo tem estado a pôr peças ali perto de si, porque o objetivo claramente vai ser tentar impedir que aqueles meeples, do Gonçalo de alguma forma possam vir a entrar no terreno. Reparem como ele pôs agora ali uma peça com a intenção clara de impedir que aqueles meeples venham a ser colocados ali em jogo também. Aqui neste caso o que é que os jogadores no fundo decidem fazer. O Ricardo tem tido, podemos dizer no fundo, tem tido uma estratégia bem urdida e agora esta peça é muito importante, porque com esta peça, se vocês repararem, a encruzilhada está ali colocada uma encruzilhada que já não há peça para fechar e não tem possibilidade de fechar. Agora há aqui várias movimentações também. Houve aqui mais 9 pontos para o Ricardo também. Por outro lado, o Gonçalo conseguiu ali juntar aquele seu camponês também, mas ao mesmo tempo há um camponês do Gonçalo que ficou entretanto preso, ou seja, está ali numa zona que não tem, já não tem forma de se unir ao resto dos campos. Se repararem, nós temos ali o Gonçalo com 3 camponeses na parte de cima, aqui na parte de baixo os dois estão empatados, mas lá em cima temos 3 do Gonçalo, temos também 3 do Ricardo, por isso eles estão empatados em termos de campos neste momento, conseguiram empatar, só que o Gonçalo tem ali neste momento um meeple que está parado, que é aquele meeple que está na parte mais acima também. Entretanto, parece-me ser agora a vez do Gonçalo. Claro que neste momento, já com mais de meio jogo jogado, começa a haver naturalmente mais stress associado aqui à parte final do jogo. Okay, os jogadores vão colocando ali algumas peças de forma a ver também o que é que vai ser possível face às peças que faltam, o que é que será possível jogar. Atenção que nestas circunstâncias os jogadores e estes grandes jogadores que chegam a estas etapas têm um conhecimento muito pormenorizado das peças que já saíram e que estão no jogo, mas sobretudo das peças que ainda falta sair. E daí que muitas vezes a sua estratégia é jogada tendo por base isso. Aliás, há pouco, como o Ricardo tinha jogado aquela peça que levou a ter aquela encruzilhada, a necessitar de encruzilhada para fechar, como de facto ele tinha noção de que já não havia encruzilhadas porque ela já tinha sido jogada. Se repararem, está aqui na parte de baixo que tinha sido jogada pelo Gonçalo anteriormente. Temos ali mais 2 pontos para o Ricardo também. Agora um ritmo um pouco mais elevado. O Gonçalo consegue ali mais 4 pontos também de uma cidade. Reparem como em termos de tempo também, como há pouco vimos, tem sido mais o Gonçalo tem gasto um pouco mais de tempo, ficar realmente a observar a peça e depois ficar a pensar onde colocá-la. Temos aqui já um conjunto de cidades aqui junto ao Gonçalo, por acaso, temos ali 3 cidades. E também há ali uma zona onde o Ricardo tem uma cidade ainda por fechar. Se repararem, tem ali mais 2 que poderia até vir a ser interessante ganhar ali pontos também. O problema é que o Gonçalo já só tem um meeple, enquanto que o Ricardo, como vocês podem ver, ainda tem 2. Okay, agora vemos a peça que é que o Gonçalo tem uma estrada, ele decide prolongar uma estrada, mas não põe o meeple naturalmente, mas ficaria dependente de conseguir vir a fechar. Vou ponderando também. Neste caso é a vez do Ricardo, que continua na prática à frente do jogo, nos pontos, mas também ali
ali na parte dos pontos potenciais. Porquê? Porque o Gonçalo apenas tem, se repararem, o Gonçalo neste momento tem apenas ali uma estrada, tudo o resto são camponeses, tem 2 pontos potenciais, enquanto que o Ricardo tem pelo menos ali aquela cidade onde também pode vir a fechar e com uma peça consegue fechá-la e ter ali o dobro dos pontos. Há que ler, mas há ali pontos que é possível ainda ganhar. Por isso eu diria que há aqui um ligeiro ascendente do Ricardo. Ok. Muito bem, o Ricardo faz aqui uma jogada muito inteligente. Reparem como ele vai colocar o Miplo neste caso, para poder obter pontos ali com as cidades, uma vez que existem ali 3 cidades potenciais. Ele poderia ter 9 pontos também. Ok, ele agora pondera um pouco exatamente o que fazer. Surge aquela peça das cidades. É uma peça que às vezes não é a mais adequada para se jogar em certas circunstâncias. Nem sempre é possível jogá-la no sítio onde nós gostaríamos. Vocês veem como há aqui algumas cidades até podiam ter um potencial de pontos, mas que não são apetecíveis porque serão difíceis de fechar. Daí por vezes a aposta dos jogadores por cidades mais pequenas também, que lhes permitam ter pontos e depois vir a ter pontos logo, no imediato, e também na fase posterior. O Gonçalo agora pondera, vejam como há muito poucas peças agora, ganha mais 2 pontos, pelo menos, e pronto. E o Gonçalo e o Ricardo, aliás, consegue com aquela peça, com aquela curva, passar a ter 9 pontos potenciais ali naquele terreno. O que é, pronto, foi de facto ali bem jogado também. Há ali poucas peças ali agora em jogo. Okay. O Gonçalo consegue mais 4 pontos, mas ao mesmo tempo acaba por estar a dar também pontos ao Ricardo, visto que ele tem o domínio ali dos campos. Okay, agora foi. Certo. Ali o Ricardo coloca ali o seu último hiplo para tentar ter ali mais 3 pontos, pelo menos. Faltam apenas 2 peças, se não estamos em erro. Okay, o Gonçalo coloca ali no campo. E falta então a última peça a ser jogada pelo Ricardo. E é no fundo jogada aqui neste momento também. Pronto, termina aqui o jogo entre os dois competidores. E serão feitas agora, no fundo, as contas. Pronto, procede-se então no fundo agora a contagem dos pontos e o que nós no fundo vemos é que, apesar de eles empatarem na maior parte dos campos, que são os micros são deitados, houve aqui uma jogada final, que foi esta aqui até que o Ricardo vai contando, que lhe permite ter nesta fase final no fundo mais alguns pontos, amelhar mais alguns pontos, que fazem no fundo e vão fazer aqui a diferença. Porque só aqui nestas últimas jogadas o Ricardo conseguiu ter ali 4 cidades e depois novamente mais umas 5 cidades, foram mais 15 pontos que conseguiu ter com aqueles 2 meeples finais, enquanto que no resto ambos os jogadores acabaram por empatar nas várias cidades, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E pronto. E chegando aqui no fundo ao final da contagem, temos o resultado depois final, vai ser colocado, em que enquanto que o Gonçalo conseguiu ter 112 pontos, o Ricardo Araújo consegue ter 123. E é assim, com esse resultado, no fundo, 123, 112, que o Ricardo se sagra o novo campeão nacional de Carcassonne de 2019. Como se vê aqui. Nós, neste caso, vamos já de seguida apenas mostrar um pequeno vídeo das declarações do Ricardo Araújo, novo campeão nacional de Carcassonne 2019, dadas precisamente à Advir, organizadora do evento.
Nacional 2019 acabou há instantes e já temos vencedor. Ricardo Araújo, 9 vitórias em 9 jogos. Isto nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que o formato do Campeonato Nacional teve 9 jogos. Ricardo, quando saíste de casa, era isto que esperavas? Queria ganhar, mas sabia que havia 8, 10 candidatos a poderem ganhar. É difícil. Qualquer pessoa pode ganhar, às vezes uma peça faz a diferença. E a participação também é importante. É giro agora apresentar por lá. Já tinhas entrado noutros anos, o que é que mudou este ano? Qual foi o ingrediente-chave? O ingrediente-chave tem sido mais qualificatório, as qualificações ficou bastante melhor, mais competitividade, os jogadores melhor, toda a gente está a melhorar, notas. O bom trabalho da tua parte e da equipa da DV também, que tem promovido mais com esses anos centros comerciais, visitar jogos de fim de semana, ou mais fim de semana, isso é importante. Tem melhorado o nível de jogo e estes campeonatos têm melhorado. O que é que os portugueses podem esperar do Ricardo Araújo em Essen? Eu vou dar o melhor, mas vamos divertir, nunca fui essa, já que é isso, a mulher, vamos aproveitar para nos divertir e o resultado, aí não há grande expectativa. Mas vez mais, parabéns. Obrigado, Tivemos Ricardo. 187 inscrições na fase final deste ano, tens 186 pessoas a torcer por ti. Força nisso. Obrigado.